Olá, gente. Vamos resolver a lista de fundamentos da ótica geométrica e espelhos planos. O porão de uma antiga casa possui uma estreita clarabóia, quadrada de 100 cm² de área, que permite a entrada de luz no exterior refletida difusamente pelas construções que a cercam. Na ilustração vemos uma aranha, um rato e um gato, que se encontram parados no mesmo plano vertical que o intercepta o centro da geladeira e o centro da clarabóia. Sendo a clarabóia a fonte de luz luminosa e considerando a interposição da geladeira, indique para cada animal se está em região de luz, sombra ou penumbra. Bom, a clarabóia é uma fonte de luz extensa e dessa forma ela pode criar tanto regiões de sombra, que é uma região sem iluminação nenhuma, ou uma região de penumbra, onde só tem uma iluminação parcial. Tá? A gente vai analisar a entrada de luz a partir dos pontos extremos dessa fonte de luz e de forma a ver aí como que a geladeira atrapalha a entrada dessa luz, ou intercepta de forma a formar a sombra e a penumbra. O raio vermelho, né, ele pega o extremo até a partir da onde a luz que entra pela parte de cima da clarabóia consegue iluminar. Então, até dessa linha vermelha para cima, a gente tem iluminação dessa parte superior aqui da clarabóia. O feixe azul, ele mostra para a gente até qual limite que a parte da luz de baixo, que entra aqui por baixo da clarabóia, consegue iluminar. Então, ela só consegue iluminar essa parte aqui, né? Não conseguindo iluminar abaixo porque a geladeira está impedindo. Então, analisando esses dois extremos, a gente vê que o gato ele não recebe nenhuma iluminação de nenhuma parte da clarabóia. Já o rato, ele é parcialmente iluminado, porque a luz que vem de cima consegue chegar, mas a luz que vem de baixo não consegue iluminar, né? Então, ele só é iluminado por uma parte dos feixes de luz que entra da clarabóia. E a aranha, ela é completamente iluminada pela clarabóia. Então, a gente tem aqui uma região de luz, no rato uma região de penumbra e no gato uma região de sombra. Um edifício iluminado por raios solares projeta uma sombra de comprimento 80 metros. Simultaneamente, um homem de 1,80 de altura que está próximo ao edifício projeta uma sombra de 3,20 metros. Calcule a altura do prédio. Bom, essa questão a gente usa a semelhança de triângulos. A gente vai fazer nada mais do que uma regra de 3, né? A altura do prédio está para o comprimento da sombra do prédio, assim como a altura do homem está para o comprimento da sombra do homem, tá? Desde que todos os valores estejam na mesma unidade, a gente pode resolver, né? No caso aqui todos estão em metros, a gente não precisa mudar nada. Bom, e aí eu vou multiplicar cruzado, eu vou ter que 3,2H é igual 80 vezes 1,8, que vai dar 144. Então, H vai ser igual a 144 dividido por 3,2, que dá 45 metros, que é a altura do prédio. No mundo artístico, as antigas câmaras escuras voltaram à moda. Uma câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas que possuem um orifício em uma de suas faces. Na face oposta do orifício, fica preso um filme fotográfico, onde se formam as imagens dos objetos localizados no exterior da caixa, como mostra a figura. Suponha que um objeto de 3 metros de altura esteja a uma distância de 5 metros do orifício e que a distância entre as faces seja de 6 centímetros. Calcule a altura H da imagem. Câmera escura também é uma questão que a gente resolve por semelhança de triângulos, né? E a gente tem até uma formulazinha já que facilita a vida para a gente, que a altura da imagem sobre a altura do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Tá? Então, só vou identificar aqui.
a distância da imagem ao orifício é o meu P', a distância do objeto é o P, a altura do objeto é o O e a altura da imagem é o I. Tá? Então, vamos substituir os valores, lembrando que eu tenho que ter todos os valores na mesma unidade. Tá? Então, para facilitar as minhas contas, eu vou transformar o que está em metro para centímetros. Então, minha altura da imagem, que ele está chamando de H, sobre a altura do objeto, que é de 3 metros ou 300 centímetros, é igual à distância da imagem, que é de 6 centímetros, sobre a distância do objeto, que é de 5 metros ou 500 centímetros. Multiplicando cruzado, eu vou ficar com 500H igual a 6 vezes 300, que vai dar 1.800. H vai ser igual a 1.800 dividido por 500, que dá 3,6 centímetros. Essa é a altura da imagem. A altura da imagem formada em uma câmara escura é de 60 centímetros. Afastando esse objeto de 20 metros de sua posição primitiva, a imagem se reduz a 12 centímetros de altura. Determine a distância do objeto à câmara na posição inicial. Então, esse primeiro item aí da questão tem duas situações. Tá? Tem uma situação que acontece antes, que é quando a gente tem a imagem da câmera escura com tamanho de 60 centímetros. Em seguida, a gente tem o objeto afastado em 20 metros da posição inicial. E aí a imagem reduz para 12 centímetros. O que eu vou fazer é pegar esses dados e colocar na nossa formulazinha da câmera escura, que é, vou botar aqui, I sobre O é igual a P' sobre P. Então, antes eu tenho uma imagem de 60 centímetros. A altura do objeto, ele não me diz qual é. A distância da imagem, ela também não é dita, né? Assim como a distância do objeto também não é dita. Depois, eu sei que a imagem diminuiu para 12 centímetros. A altura do objeto, eu não sei qual é, mas é a mesma, então também vou chamar de O. A distância da imagem, eu também não sei qual é, mas eu sei que é a mesma, porque a câmera escura não mudou de tamanho, né? Então, continua com o mesmo P'. E a distância do objeto é a distância inicial mais 20 metros, que no caso aqui eu vou passar logo para centímetros. Multiplicando o cruzado dos dois lados, eu vou ficar com um lado que eu tenho valores constantes e do outro lado, aqui antes, né, 60p. E aqui eu vou ter a mesma situação, ó. OP', que são valores constantes, é igual a 12, aí multiplicando, né, 12 por p mais 200 vai dar 12p, mais 24.000. OP' são valores constantes, como eu disse antes. Então, se OP' é igual a 60p e OP' é igual a 12p mais 24.000, eu posso igualar 60p com 12p mais 24.000. E aí eu fico com uma equação com uma incógnita só, que é o p, que é justamente o que eu quero encontrar, que é a distância do objeto à câmera na posição inicial. Vou passar o 12 para o outro lado diminuindo. 60p menos 12p vai dar 48p, igual a 24.000. O meu p vai ser igual a 24.000 dividido por 48, que vai dar 500 centímetros, ou 5 metros, que é a distância do objeto à câmera na posição inicial. Na letra B, ele pede para calcular a profundidade da câmara, sabendo que o objeto tem 10 centímetros de altura. Então, ele está me dando o tamanho do objeto, e aí eu só vou substituir aqui
para poder achar o valor do P', que é a profundidade da câmera, né? Que é a distância do orifício até onde a imagem é projetada. O P eu já encontrei aqui na resposta, então só vai me sobrar o P' mesmo. Ó. A altura da imagem é de 60, a altura do objeto é 10, a distância da imagem é o P', que eu quero saber, e a distância do objeto é o 500, que a gente encontrou na letra A. Eu posso até simplificar aqui, né, que vai ficar mais fácil. Então, meu P' vai ser igual a 6 vezes 500, que é igual a 3.000 centímetros, ou 30 metros. Um raio de luz incide sobre um espelho plano. De acordo com as condições dadas na figura, determine o valor do ângulo de incidência. Nessa questão, a gente tem, né, aqui o raio de luz incidente e o raio de luz refletido, e aqui uma projeção, né, dessa reflexão atrás do espelho. E esse ângulo de 40 graus entre essa projeção e o espelho. Para a gente resolver essa questão, a gente vai usar um pouco de geometria e do nosso conhecimento sobre o fundamento aí dos espelhos planos, que o raio incidente em relação à reta normal, que é essa reta aqui que é perpendicular ao espelho, né? Perpendicular quer dizer que faz um ângulo de 90 graus com o espelho. O ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal é igual ao ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Esses ângulos são iguais. Então eu sei que essa reta normal divide essa abertura aqui em dois ângulos iguais. E outra coisa que a gente vai ter que lembrar é que ângulos opostos pelo vértice, né, eles têm o mesmo valor. Então esse 40 graus aqui, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, que também vai ser de 40 graus, que é um ângulo oposto pelo vértice. Se esse ângulo tem 40 graus e essa reta normal ela é perpendicular, ela tem 90 graus, então esse ângulo aqui que eu vou chamar de alfa, ele vai ser o ângulo total, que é de 90 graus, menos o 40 que está ali. Ou seja, alfa é igual a 50 graus. Um espelho plano desloca-se com velocidade de 10 metros por segundo em módulo. Considere que o espelho esteja se afastando de uma pessoa e ela esteja de frente para ele. Determine o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo e em relação ao espelho. Tá? Então a gente tem duas situações diferentes. A gente tem dois referenciais diferentes para analisar essa velocidade. Tá? Eu vou botar aqui em relação ao espelho. Quando a gente está analisando a velocidade da imagem em relação ao espelho, a velocidade da imagem é igual à velocidade do espelho, porque o espelho se afasta do objeto com uma certa velocidade, né? Então, a velocidade da imagem de afastamento em relação ao espelho vai ser igual à velocidade de afastamento do espelho em relação ao objeto. Essa velocidade, no caso, então, é de 10 metros por segundo. Então, a velocidade que a imagem se afasta do espelho é igual à velocidade que o objeto se afasta do espelho. Agora, em relação ao solo, né, quando a gente adota o solo como referencial, para o solo, o objeto está parado, né? O objeto está em repouso. Então, a gente quer saber a velocidade da imagem em relação ao objeto. Quando a gente analisa a velocidade da imagem, o afastamento da imagem em relação ao objeto, essa velocidade da imagem é igual ao dobro da velocidade do espelho. Porque, além do espelho estar se movendo, o que faria a imagem se afastar, né? O espelho também está se distanciando do objeto. E quanto maior a distância do objeto ao espelho, também maior a distância da imagem ao espelho. Então,
a cada afastamento do espelho equivale ao dobro do afastamento da imagem. Então, nesse caso, a velocidade da imagem em relação ao solo, que é a mesma coisa que a velocidade da imagem em relação ao objeto, vai ser o dobro da velocidade do espelho, que é de 20 metros por segundo. Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho igual a 6 milímetros grudado na parede na altura de seus olhos. A distância entre o cristalino do olho e o adesivo é de 3 metros. Supondo que a distância entre esse cristalino e a retina onde se forma a imagem é igual a 20 milímetros, calcule o tamanho da imagem do adesivo formada na retina. Então, vamos identificar aqui no desenho os valores que ele me deu na questão. Primeiro, ele me disse que o tamanho do adesivo é de 6 milímetros. Depois ele disse que a distância entre o cristalino do olho e o adesivo é de 3 metros. Tá? Essa distância é o nosso P, que vale 3 metros. No caso aqui eu já vou passar para milímetro, porque como os outros valores estão em milímetros, vai ficar mais fácil para a gente já transformar as unidades. Então 3 metros é igual a 3.000 milímetros. A distância entre o cristalino e a retina é o nosso P', né? Lembra que o olho ele funciona como uma câmera escura. Então, o nosso P' é 20 milímetros. E a gente quer saber o valor aqui do tamanho da imagem na retina, que vai ser o nosso I. Então, I sobre O é igual a P' sobre P. Vou substituir os valores. I sobre 6 é igual a 20 sobre 3.000. Vou multiplicar cruzado, eu vou ficar com 3.000 I é igual a 6 vezes 20, que vai dar 120. I vai ser igual a 120 dividido por 3.000, que vai dar 0,04 milímetros. Uma criança, a 20 metros de um espelho vertical plano, corre em direção a ele com uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Qual a distância da imagem da criança em relação a ela mesma no início do movimento? Então, eu tenho um espelho plano e uma criança. Vou botar aqui. Eu tenho um espelho plano. Saiu. E uma criança que está a 20 metros do espelho, que é o meu objeto. A distância da imagem ao espelho é a mesma distância do objeto ao espelho. Então, também vai ter 20 metros. Então, a distância da criança em relação a ela mesma, ou melhor, a distância da imagem da criança em relação a ela mesma é 40 metros. Que é a distância do objeto ao espelho mais a distância da imagem ao espelho. E qual a velocidade da criança em relação à sua imagem? Como a gente falou na questão anterior, a velocidade da criança em relação à imagem, a velocidade da imagem em relação ao objeto, é o dobro da velocidade do espelho. Então, se a velocidade do espelho é igual a 4 metros por segundo, a velocidade da criança em relação à imagem é 2 vezes 4, que é 8 metros por segundo. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí a correção e até a próxima.